CBN Santos. Apresentação: Douglas Gonçalves. São 11h07 do Jornal da CBN. A gente vai conversar com Fabrício Barcelos. Ele é sócio da Lara Martins Advogados, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Doutor Fabrício, bom dia, tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo ótimo com vocês? Ótimo também, da mesma forma. Doutor Fabrício, ministros do STF alertam sobre os perigos da pejotização nas relações do trabalho durante uma audiência pública que ocorreu ontem no STF. E, pelo que eu sei, o ministro Gilmar Mendes segurou já há alguns meses todo esse processo da pejotização para, talvez, ouvir os seus pares e dar aí um novo regramento. Eu não sei se a audiência que ocorreu ontem, ela justamente teve esse intuito de tentar dar aí novas regras ou continuar suspensa. O senhor poderia trazer aos microfones da CBN o que de fato ocorreu nesta audiência pública de ontem, doutor? Vamos lá. Ontem nós tivemos uma audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes, que é o ministro relator deste processo no Supremo Tribunal Federal. E o objetivo principal dessa reunião, podemos assim dizer, é ouvir a opinião da sociedade e dos mais diversos especialistas em direito do trabalho, nas mais diversas cadeias e instâncias, sobre o tema. Então, ele convocou essa reunião para debater sobre o tema, para debater sobre as consequências, sobre a profundidade, sobre o alcance, sobre a necessidade de modernização ou não. Então, a partir daí, provavelmente ele deve chegar a uma conclusão e levar para o plenário para a votação dos demais ministros. Doutor Fabrício, o que nos traz uma grande preocupação com relação a esse tema é justamente a pejotização e a própria terceirização. O senhor, que conhece esse tema muito bem, vai lembrar que uma das razões da pejotização era justamente uma certa diminuição dos impostos, dos encargos trabalhistas na hora da contratação, caso o empresário ou, lógico, o contratante acabe contratando o seu empregado pela CLT. E isso acabou criando muito, ou seja, a pejotização aumentou demais. O que o senhor diria hoje para aqueles empresários que estão recrutando novos profissionais, independente da área? A pejotização, no seu entendimento, ela ainda é uma grande alternativa para ambos? Ou a CLT, apesar de ter sido criada no meio do século passado, ela ainda está em vigor, ela ainda agrega e agrada muito os trabalhadores brasileiros, doutor? Douglas, é preciso deixar muito claro para todos que pejotizar é ato ilícito. E ato ilícito no direito do trabalho, em se tratando do tema, é o quê? Tirar aquele colaborador da CLT e levar ele para uma relação autônoma, entre aspas, falsa, onde efetivamente aquele trabalhador não tem condição de exercer a atividade de empresário. Esse é o lado negro da relação de trabalho, da pejotização. E o que o Supremo Tribunal disse há tempos atrás, quando decidiu lá pela terceirização e, entre aspas, se nominou todo esse ato de pejotização, foi dizer que existem outras possibilidades de relação de trabalho e não de emprego, além da CLT. Então, a gente precisa fazer uma separação muito rígida quanto a esses pontos, porque pejotizar, ou seja, tirar alguém da CLT e levar para um contrato de pessoa jurídica, sem que ele tenha capacidade empresarial plena, ou seja, ele sendo funcionário, tendo o empregador ali ciência de que ele é funcionário, que ele está fazendo isso para fugir de impostos e de reflexos, é ato ilícito. Agora, a gente não pode estender isso a 100% das relações de trabalho, porque a gente tem alguns casos específicos
de profissionais que conseguem desenvolver sua atividade de forma autônoma. E aí, esse foi o ponto que o STF buscou resguardar. Ou seja, vou dar um exemplo, um médico que ganha ali R$40 mil por mês, e ele monta a sua empresa e presta serviço para vários hospitais. Ele tem condição, o próprio salário dele dá autonomia a ele tem condição de formação, de escolaridade, para entender o que ele está fazendo e para gerir sua vida financeira e econômica adiante. Já não é a mesma coisa daquela faxineira que ganha ali R$2 mil, e aí a empresa quer ir lá e colocar ela para abrir uma MEI, uma empresinha de pequeno porte, para que ela receba seu salário ali, sem que ele pague 13º, férias, FGTS, INSS e outros. Então a gente precisa fazer essa separação de uma forma bem arrazoada, para que a gente consiga distinguir o que o STF fez lá atrás e que tem se generalizado, os especialistas têm generalizado como um ato ruim, tá? Do ato ilegal. O ato ilegal, eu continuo defendendo, pejotização é ato ilegal e não deve ser feito. Ter outras contratações em formatos distintos é uma exceção. Doutor Fabrício, nós temos dois problemas que eu não consigo ver. Quer dizer, existem ferramentas para ser resolvido, mas eu não vejo os governos, tanto estadual, principalmente o federal, tomar a frente. Talvez com essa iniciativa do relator, o ministro Gilmar Mendes, pode até ser que nós tenhamos um novo capítulo. Nós temos um relato muito grave no Brasil da quantidade de pessoas que estão na informalidade. E isso, a meu ver, é prejudicial tanto quanto para o Brasil, com relação à economia, quanto para os trabalhadores que não têm uma segurança com relação quando eles se aposentaram, ou se sofrer algum problema, tiver algum problema de saúde. Esse é o ponto 1. E o ponto número 2, e com relação à terceirização, o que existe? Eu vou dar até um exemplo de uma empresa. Uma empresa, como é o caso da Sabesp, ela acaba prestando muitos serviços aqui no município de Santos. E muitas vezes a gente vê que é aquela empresa que está fazendo um reparo, está lá no carro ali, a serviço da Sabesp, ou seja, é uma empresa terceirizada, não é uma empresa da Sabesp. Nesse caso, como o senhor poderia explicar, o senhor até fala muito bem com relação a esse tema, a diferença entre a pejotização e a terceirização? Então, vamos lá, terceirização são funcionários da empresa A que presta serviço para a empresa B. E a esses funcionários são garantidos os mesmos direitos dos funcionários diretos. O exemplo que você deu. Funcionários de empresas que prestam serviço para a Sabesp. Ele tem os mesmos direitos dos funcionários diretos da Sabesp. As mesmas condições de saúde, as mesmas condições efetivas ali de remuneração, as mesmas condições de segurança do trabalho, direito a férias, 13º, com responsabilidade ainda, do exemplo citado, da Sabesp. Se essa empresa que terceiriza a mão de obra não cumprir a sua obrigação com esses funcionários, a Sabesp tem que cumprir em substituição, tem que pagar por qualquer fato que fique em aberto em relação a esses terceirizados, que a empresa direta, contratante direta, não cumpre. Ou seja, empregado terceirizado é empregado seletista e tem todos os direitos garantidos. Tá? O trabalhador pejotizado, ele tem que entender que, ao entrar nessa seara de profissional autônomo, de pessoa jurídica, ele tem que ter autonomia sobre sua vida empresarial. E aí a gente entra no quesito da informalidade. E aí eu vou dar um exemplo muito clássico. Pelo menos em Goiás, regionalizado, em análise regionalizada, é difícil contratar a empregada doméstica, porque esses profissionais querem todos trabalhar por diária. Por quê? Porque ao final do mês eles acabam ganhando mais trabalhando e recebendo por dia trabalhado. Só que se esquecem efetivamente de que há uma necessidade de recolhimento de previdência, mesmo que seja de forma autônoma, e ainda de imposto de renda.
E aí, quando chega lá na frente, se tem um problema, se fica grávida, se passa por um alerta de saúde, ele não tem auxílio efetivo do governo. Por quê? Porque não fez o recolhimento espontâneo autônomo. Então, a gente tem essas questões e essas separações. Certo. Doutor Fabrício, com relação a essa audiência pública, até por uma questão de um resumo para os ouvintes da CBN Santos, o que ficou decidido, porque cabe também uma responsabilidade, óbvio, do empresário, do empregador, né, com relação a seguir a questão da decisão que está sendo, inclusive, discutida e foi discutida no dia de ontem com o relator, o ministro Gilmar Mendes. O senhor acredita que a pejotização, ela tem os seus dias contados ou depende da atividade profissional, a pejotização ainda vai sobreviver? Bom deixar claro que a audiência que ocorreu ontem, como eu disse ao início, foi para ouvir opiniões dos mais diversos setores e níveis da sociedade. Então, ela não tem ali ao seu final uma conclusão efetiva do que vai acontecer. O reflexo dela provavelmente será o voto do relator do ministro Gilmar Mendes, que vai levar para a votação no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito efetivamente que o Supremo Tribunal Federal deva manter a linha do que já está sendo decidido e continuar permitindo a existência de outras formas de trabalho, além daquelas existentes e relacionadas à CLT, ou seja, além da carteira assinada. Mas deixando claro novamente, sem que isso configure ilícito. Isso deve ser interpretado de uma forma restrita para profissionais que têm capacidade efetiva de exercer a atividade empresarial, ou seja, trabalhar sobre o manto de uma pessoa jurídica. Perfeito. Doutor Fabrício, nós tivemos aí não sei se a palavra correta seria uma reforma trabalhista já há alguns anos, e isso acabou mudando um pouco a relação do trabalhador com o seu patrão, ou seja, aquele que acaba contratando para a atividade profissional. A gente via, por muitas vezes, certas discussões que acabavam sempre nos tribunais. Como que o senhor vê hoje a relação do trabalhador com relação ao contratante, aquela pessoa que, independente da mão de obra, acaba requisitando mão de obra para determinadas atividades profissionais? O senhor acredita que tenha melhorado essa relação? Eu acredito piamente que a gente trouxe um equilíbrio para a relação ali trabalhador-empregado, empregado e empregador. A reforma tida ali no ano de 2017 trouxe algumas inovações de pontos específicos que, entre aspas, eram praticados ilicitamente, que eram benéficos, inclusive, para o empregado, como, por exemplo, a possibilidade de dividir o período de férias em 3 períodos anuais. Antigamente, a gente não tinha essa possibilidade. A possibilidade de evitar um litígio na Justiça do Trabalho com a inovação legal de podemos agora entrar em um acordo e, perante a justiça, homologar para dar segurança a ambas as partes. Então, esses são 2 pontos aí que trouxeram um equilíbrio nítido para as relações de emprego, efetivamente. E segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador. Doutor Fabrício, não posso perder essa oportunidade, desde já agradecendo a sua participação aqui no Jornal da CBN. Nós temos visto também uma palavra que tem crescido cada vez mais, que é o empreendedorismo. Ou seja, muitas pessoas começaram a empreender, principalmente pós-pandemia. E o que eu vejo com relação a esses novos empreendedores? Que além deles empreenderem um determinado ramo de trabalho, muitos conseguem crescer e acabam, inclusive, contratando funcionários para poder atender a demanda daquele empreendedorismo que, graças a Deus, está dando certo. Essa relação desses novos funcionários, por mais que eu seja, por exemplo, um novo empreendedor, qual a prática mais segura de relação de trabalho que eu posso ter com eles? MEI,
a pejotização, que eu sei que o senhor é totalmente avesso, ou mesmo tratá-lo através de um funcionário seletista? Esse movimento social é interessantíssimo. O que você falou nada mais é do que o funcionário que se tornou empresário e agora passa a ser empregador. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nesses casos, essas pessoas que por ele estão sendo contratados, certamente devem ser mantidas sobre o vínculo da CLT, sobre o regime de emprego e de trabalho direto regido pela CLT. Doutor, eu vou fazer o outro lado. Aqui não está o jornalista, aqui está o empresário, aqui está, o que a gente fala popularmente, o patrão. Mas acontece que um funcionário para mim é muito caro e para mim acaba até não valendo a pena. Eu acho que o senhor já deve ter ouvido muito esse relato. Que alternativas hoje o empresário tem para que possa haver uma relação muito mais harmoniosa entre a equipe de trabalho e o empresário, que eu sei que ambos querem ganhar. O empresário, ele quer ter o lucro da sua empresa, e o trabalhador, ele quer ganhar e ter uma segurança no trabalho em que ele exerce. O que o senhor diria a esses empresários, doutor Fabrício Barcelos? Douglas, é um assunto delicado, mas que deve ser regido sempre pela legalidade. É o que eu remeto às minhas palavras anteriores. Esse profissional que está sendo contratado, todo mundo quer ganhar mais um pouquinho e sempre pagar um pouco menos de imposto. Tanto o empregado, quanto o empregador, quanto o prestador de serviço profissional autônomo. Então a gente precisa efetivamente, na hora dessa contratação, ter ciência específica. Estou contratando um empregado ou estou contratando um prestador de serviço que tem capacidade de empresariar? E a partir daí definir efetivamente qual a relação que vai ser mantida. Se seletista ou se de pessoa jurídica com esse profissional. Sabendo que se fizer errado, a Justiça do Trabalho pode vir a corrigir isso e declarar a existência de um vínculo com esse profissional futuramente. É interessante porque eu vejo que um outro aspecto também, lamentavelmente, não, contrata aquele ali, mas ele não está preparado, ele não sabe. Não, mas tudo bem, mas ele é mais barato. Ou seja, é uma visão às vezes errada de que o trabalhador ou o profissional, por mais que ele seja habilitado, mas não tenha experiência, ele acaba tendo um valor menor do que um outro profissional. E se a gente ficar nessa discussão, doutor Fabrício, a gente vai falar com relação à mulher, por exemplo, que às vezes tem a mesma atividade do homem e ganha menos. Né? O negro ainda, lamentavelmente, isso ocorre. Essas discussões, elas podem ser resolvidas diretamente, a necessidade de procurar os direitos. A Justiça do Trabalho é uma aliada a esses trabalhadores que hoje encontram uma certa falta de respeito profissional dentro das suas atividades? Nós temos efetivo respaldo legal, leis específicas falando sobre a igualdade de direitos de gênero, de raça, seja lá como quisermos chamar o Instituto, e dizer ainda que isso é totalmente discriminatório. Eu não posso ter um homem e uma mulher em condições técnicas de igualdade de trabalho com diferenciação, por exemplo, de remuneração simplesmente porque se trata de uma mulher, ou vice-versa, porque se trata de um homem, ou porque se trata de uma desigualdade, por exemplo, sexual, que a gente tem hoje, é um ambiente moderno. Então, é discriminatório. Eu não posso, nós temos legislação cuidando especificamente disso com respaldo amplo da Justiça do Trabalho. Ótimo. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Ainda tenho mais um minutinho. Depois dessa audiência pública acontecendo no dia de ontem, o que o senhor espera quanto advogado, especialista em direito e processo do trabalho,
que possa acontecer com relação a esses formatos ou essas modalidades de pejotização? Douglas, nossa maior torcida enquanto profissional é para que o Supremo Tribunal consiga decidir isso de forma breve, porque conforme dito nas notícias, nas publicações, os processos se acumulam dia a dia e a gente não sabe qual a consequência disso, inclusive para o futuro do nosso país, para o futuro social e econômico do país. A gente precisa ter uma segurança jurídica, uma definição das regras claras, entre aspas, do jogo, para que a gente consiga seguir em frente, orientando e protegendo tanto o empregado quanto o empregador nas relações, sabendo que rumo a gente vai dar aquela relação ali, efetivamente, se de emprego ou de trabalho. Muito obrigado, doutor Fabrício Barcelos, sócio do Laranja Martins, do escritório Laranja Martins, Lara Martins, desculpa, sócio do escritório Lara Martins, advogados especialistas em Direito e Processo do Trabalho, conversando com os amigos da CBN Santos. Doutor Fabrício Barcelos, mais uma vez, muito obrigado, uma excelente terça-feira para o senhor. Obrigado, eu quem agradeço o convite. Conversamos com o doutor Fabrício Barcelos, sócio do Lara Martins Advogados, especialista em Direito